Olá, meus netinhos! Estou eu aqui de volta para mais uma história das minhas aventuras nas vendas por aí. Bom, hoje eu vou contar uma história bem diferente e interessante, que foi verdadeira, como tudo que eu conto, né? Tudo que eu conto é verdade, certo? Eu resolvi ser vendedor, depois das minhas experiências anteriores, ser vendedor de cera doméstica. É porque hoje não tem tanto, mas na década de 60, que foi quando ocorreu isso, as casas, a maioria das casas, apartamentos, o chão era revestido de madeira. Madeira e tinha que ser encerado, lustrado, inclusive tinha um eletrodoméstico grande, desajeitado, que hoje acho que não existe mais, que é a enceradeira. A enceradeira é esse negócio que está aqui, ó. Aqui, inclusive, quando eu era criança, tinha uma igualzinha. E essa enceradeira é que espalhava a cera. Primeiro tinha que passar no braço. E essa enceradeira que espalhava a cera e depois lustrava. Então, essa cera doméstica, para esses pisos, eram muito vendidas. E na época, uma cera muito famosa era a cera Poliflor. E eu entrei para uma concorrente nova, que se chamava Cera Polifolha. A fábrica era inclusive no Meia, como vocês podem ver aí nessa fotografia, na época da inauguração, eu estava lá presente. Eu tenho essa foto para comprovar, certo? Então, depois de uns 3 meses mais ou menos trabalhando lá, o gerente me chamou e falou assim, isso devia ser em 62, 63, 1962, bem entendido. Aí o gerente me chamou e falou assim, ô Ney, eu gosto muito do seu trabalho, você é um vendedor tão bom que eu resolvi te dar uma oportunidade internacional. Eu falei assim, meu Deus, para onde eu vou? Para a Europa? Para os Estados Unidos? Ou então aqui na Argentina, aqui na América do Sul, para onde que eu vou? Eu estou muito feliz em ter essa oportunidade que o senhor está me dando. Aí ele disse assim, vou te mandar para um país bem promissor chamado Mali. É na África. A África? Sim, mas fica tranquilo, ele é um país muito legal, ele fica ali bem no meio do deserto do Saara. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar sua passagem para você ir para lá, vou te enviar 700 latas da nossa cera Polifolha, com várias cores, porque as ceras também antigamente elas tinham várias cores. Tinha incolor, que era com madeira, tinha vermelhão para cerâmica vermelha, tinha amarela, tinha laranja, tinha até verde. As cores de acordo com o ambiente, né? Eu utilizava muito essas ceras. Aí ele falou assim, então eu vou te enviar lá para Mali e eu vou deixar 3 meses de hotel pago, 3 meses de alimentação paga, e eu gosto tanto de você, ele falou, né? Vê que ele gostava de mim mesmo. Eu gosto tanto de você que eu vou deixar pago a hospedagem e a alimentação desses 3 meses. Como eu sei que você vai ganhar muito dinheiro, eu nem me preocupo, só vou pagar a passagem de ida e você vai e faz o seu trabalho. Lá é muito promissor. Eu falei, aí beijei a mão dele. O senhor, o senhor é muito bondoso, eu estou muito feliz. Aí peguei, arrumei a mala, coisa e tal, já tinha mudado a passagem, não sei o que e tal. Peguei o avião e umas 20 horas de viagem, até chegar lá na África. Chegou lá em Mali, ele fica mais ou menos assim, noroeste da África, que fica ali. Não é país litorâneo, não. Aí eu cheguei lá,
já tinha um táxi camelo me esperando, e até isso ele providenciou, tinha lá um cara com uma plaquinha assim, escrito em árabe, e embaixo Ney, né? Um cara me esperando, até isso ele pagou, olha que surpresa, né? Então fui eu lá, aí ele me botou num camelo, eu com ele, e as 700 latas foram em outro camelo, que era lata pra caramba, né? Aí ele me explicou que o lugar não era aqui na cidade, era ali na capital, era no interior. Eu falei, tudo bem, vamos lá. É até uma coisa diferente, né? Andar de camelo, curva, aí foi lá. Até que os 10 primeiros minutos foi legal, né? Eu lá naquele camelo, tapom. Mas imagina que a viagem levou 3 horas. Eu cheguei lá com o bumbum já doendo, né? E era bem no meio do deserto mesmo, o tal hotel. E quando eu cheguei lá, reparei que era um hotel de 2 andares. Em cima tem uns quartos com umas varandas, até bonitinho, viu? E ele ficava bem ao lado de um oásis. Oásis é aquele local do deserto que tem água, tem umas palmeirinhas em volta, né? As pessoas param para beber água, descansar. Então o cara construiu o hotel ali já para aproveitar essa benesse natural que tinha. E do outro lado do hotel tinha um curral grande com alguns camelos, tinha uns 10, 20 camelos ali, né? Aí o dono me explicou, assim, eu não falo árabe, né? Mas a gente, por gestos e tal, né? Que a base dele lá não é só hospedagem, eles comercializam os camelos. Então, os nômades, que são aqueles habitantes que vivem no deserto, nômades porque não tem lugar fixo, né? Eles vão para um lugar, vão para o outro, eles não montam umas cabanas, né? E de vez em quando eles paravam lá. Aí assim que eu cheguei, eu já passei aquele papo de vendedor, né? Olha, pô, tem umas ceras aqui, né? Tal. Mas eu olhei bem, o chão do hotel era de pedra, umas pedras regulares. Eu não pegava cera ali, tanto no piso térreo como no piso superior, né? Então não consegui vender nada ali. Eu tentei empurrar alguma coisa lá já para o dono do hotel, mas não consegui não, né? Aí eu falei, bom, vou esperar os nômades que passam aqui, vou vender para eles, né? Então os nômades chegavam, não se interessaram também pela cera. Inclusive quando enchia muito o hotel, os nômades faziam os acampamentos ali ao redor. E aí eu reparei que dentro das barracas era a própria areia e em cima da areia eles botavam uns tapetes. E descansavam ali. Então não tinha aplicação de cera ali. Não dava. Ficou meio... Eu não entendi porque o gerente falou que era muito promissor e que gostava muito de mim, que me mandou para esse lugar, não sei o quê, mas tudo bem, né? Se ele falou, deve ter a razão dele lá. Eu vou ficando aqui. Eu tenho 3 meses para ficar aqui, sem precisar pagar alimento nem hospedagem, tá bom. Aí passa 1 mês, passa 2 meses, já ia para o 3º mês, começava o 3º mês, e eu não tinha vendido nenhuma lata de cera, nada. Eu já, assim, preocupado, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar sem nada aqui, vão me jogar no deserto, vou morrer do sol, sei lá o que vai acontecer comigo, né? Aí eu estou assim, faltava 1 mês, eu lembro até hoje, até 1 mês certinho. E o deserto, não sei se vocês já devem saber, né, que o deserto, os que já estão estudando, né, meu neto mais velho já deve saber isso. Então, o deserto é um calor danado de dia, mas de noite faz muito frio mesmo. Né? Frio terrível. Por isso que eles usam os moradores do deserto usam aquelas capas para proteger do sol e também para proteger do frio à noite. Então, mas eu estava tão deprimido, chateado, né, porque não tinha vendido nada. E então o quarto era bem grande, tanto era grande, os quartos eram confortáveis, eram simples, bem simples, mas confortáveis. Então eu reparei que eles eram amplos e eu estoquei as minhas 700 latas de cera dentro do quarto mesmo. Um pouco para cá, um pouco para lá e tudo bem.
né? Ela estava sozinha. E como eu estava chateado, eu abri a portinha da varandinha e fiquei olhando assim à noite, que o céu no deserto é lindo, né? Você vê tudo. Então eu estava vendo assim, olhando para o céu, pensando o que eu ia fazer, né? Para vender a cera, para voltar para casa, eu não sabia o que fazer. Então estava sentado na cama, assim, olhando para a varandinha, aí eu vi uma estrela assim, lá longe, diferente das outras, bem pequenininha, assim, uma estrela. Eu falei, puxa, podia ser uma estrela dos desejos, eu vou desejar que voltar para o Brasil, que não aguento mais isso aqui, não sei o quê. Mas aí aquela estrelinha, ela foi aumentando. Eu percebi que ela estava vindo na minha direção. A estrela foi aumentando, aquela luz foi vindo, era por volta de meia-noite. Tudo acontece meia-noite comigo. Então era por volta de meia-noite. Então a estrela foi crescendo. Quando chegou perto, era uma nave espacial, linda, assim, prateada, assim, com umas luzes nas pontas. Ninguém viu, porque era meia-noite. Esse pessoal do deserto dorme cedo e sai cedo, né? Então, ele estava lá e ninguém viu, né? Aí eu estou olhando assim, que ela chegou assim uns 50 metros da varanda onde eu estava. Aí eu fiquei olhando assim com certo receio e curiosidade, e muito curioso, né? De repente, eu escutei assim dentro da minha mente alguém falar assim, é telepatia, quer dizer, a pessoa se comunica, ou a criatura se comunica por pensamento. Aí eu escutei uma coisa assim, não sei nem como explicar, não é verbal, mas é como se estivesse falando assim: olá, terráqueo, preciso de um favor. Que você cuide do meu bebê, porque eu tenho uma missão em Alfa Centauro e só volto daqui a um mês. Aí eu balancei a cabeça, eu fiquei até sem o que falar, né? Eu balancei a cabeça assim, ok. Aí, tchum, de uma daquelas luzes, veio um facho de luz amarela assim para dentro do quarto. Assim, projetou assim no meio das latas, entrando até um cantinho que tinha vago assim. Aí dentro dessa luz veio flutuando um berço. Deu para ver lá o que era um berço, e tinha alguma coisa ali dentro. Aí veio o berço flutuando, passou pela varanda, passou por mim, pousou suavemente ali naquele cantinho e a luz recolheu. Ficou o berço ali, tinha uns brinquedos e tinha ali um ser ali dentro. Aí eu fui ver, né? Assim, até meio com um pouco de receio, né? Eu fui ver assim, que tinha uns brinquedos pendurados até, eu fui ver de pertinho assim. O bebê era uma orelha, assim, igualzinha às nossas orelhas, só que era uma orelha, assim, a orelha tinha uns 40 centímetros, 45 centímetros, mais ou menos o tamanho dos nossos bebês aqui na Terra, né? Eu fiquei assim, meu Deus, uma orelha! Mas eu não podia, né? É um extraterrestre, pode ser de qualquer forma, né? Podia ser qualquer coisa, mas ele era uma orelha. Aí eu perguntei lá pro pai da orelha, né? Falei assim, mas tem alguma recomendação? Aí aquela voz disse assim na minha cabeça, né? Tem. Quando falar com ele, fale bem alto, porque ele é meio surdo. Daquele tamanho e é meio surdo, mas como eles são alienígenas, né? Ou seja, seres de outros planetas, pode ser qualquer coisa. Como eles desenvolveram essa capacidade de se comunicar mentalmente, então eles nem se ligam mais para a voz, nem para a audição, né? Deve ser isso, né? Bom, enfim. Mas aí eu ia perguntar outras coisas. Quando me voltei para perguntar, eu estava admirando ali a orelha, né? Quando me voltei para perguntar quais as outras recomendações, ele se mandou. Disse que só falou que ia voltar daqui a um mês. E se mandou, foi embora. Tudo bem. Aí fui ali para perto, até achei bonitinho, né? Se mexia assim. É diferente aquela orelha de 40 centímetros se mexendo, assim, toda
lustrosinha, bonita, né? Uma pele lisinha, coisa e tal. Aí eu pensei, bom, é um bebê, esse bebê ele tem que se alimentar, esse bebê tem que comer, né? E eu nem consegui perguntar lá pro pai do bebê o que eu ia dar para ele, né? Então, imediatamente, o que eu fiz? Quando ele começou assim, a se mexer muito, ele não emitia som não, sabe? Quando ele começou a se mexer muito assim, eu peguei e fui até a cozinha, desci lá na cozinha, tinha ainda uma pessoa lá que estava dormindo, né? O plantonista da cozinha lá estava dormindo, né? Ninguém viu, só eu vi aquele escovador. Aí eu catuquei ele, se você podia pegar ali uns quibes, né? Uns kaftas, aquelas comidas árabes, né? Aí ele, tudo bem e tal, pode fazer assim para mim, porque eu não falo árabe, né? Aí peguei lá uns quibes, uns troços lá, levei, e leite também, leite de camela, levei leite para lá. Aí eu imaginei que o orifício, o buraco aqui do ouvido, que é uma orelha desse tamanho, eu imaginei que o buraco fosse a boca, né? Então peguei, fui jogando ali na boca os quibes, aquele negócio para o bebê comer, né? Primeiro tentei o leite, ele cuspiu tudo, fiquei todo cheio de leite de camelo. Aí depois botei um quibe, botei aqueles negócios lá, aquele pão árabe, nada ele ficava. Ele jogava fora. Aí um dia, uma coisa interessante, durante o dia a orelha só dormia. E à noite é que ela ficava ativa. Deve ser o sistema deles lá, né? De noite ele ficava super ativa, mexia, e de dia dormia. Então de dia era um alívio para mim, porque eu não tinha essa preocupação. Chegava à noite, meu Deus, o que eu vou fazer? E a orelha emagrecendo. Meu Deus, já pensou se chega aqui o pai daqui a um mês e a orelha morre? Ele vai destruir a Terra, vai destruir nosso planeta. E eu vou ser o culpado disso. Então meu Deus, por favor, meu Deus, me mostre uma saída, o que eu faço? Não podia falar para ninguém, imagina o pânico que ia ser se soubesse que tinha um alienígena lá em forma de orelha. Ia ser imagina, né? Naquela época, de 1960 e pouco, né? Aí, numa dessas vezes que eu estava desesperado, eu com um cotovelo, ali perto do berço, que estavam aquelas latas todas empilhadas, eu bati o cotovelo numa coluna daquelas ceras. Aí uma cera caiu, bateu na beirada do berço, a tampa saiu, o conteúdo derramou um pouco perto do orifício perto do orifício do orelhão. Aí o que eu vejo? Assim, espantado. Saiu uma língua de dentro daquele orifício, lambeu ele estava magrinho, né? Lambeu aquilo e senti que ele ficou agitado. Eu falei, eureka! Orelha e cera casam, né? A gente não tem cera na orelha. De repente isso é um sistema universal, né? Só que no caso dele, a nossa cera é para proteger o nosso ouvido. E de repente a cera para eles é para alimentar. Faz sentido isso, né? Eu não sou burro. Então, quando a orelhona fez isso, aí eu peguei essa lata que já estava aberta, comecei a colocar assim perto do orifício e começou a lamber e comer aquilo tudo. E come nisso. Aí comecei a dar outra lata, e ela começou a se recuperar. Aí do dia dormia, à noite era a alimentação dela. Só que eu tive uma ideia para me comunicar com ela, inclusive para diversificar, né? Eu pegava, por exemplo, a cera vermelha, eu dava para ela e gritava assim, porque eu tinha que gritar, que ele era surdo, né? Morango! Aí pegava a cera incolor, limão! Pegava a cera marrom, chocolate! Pegava a cera amarela, laranja! E assim por diante, porque tinham várias cores. Porque aí devia ter alguma variação de sabor, né? Porque são corantes diferentes. Então, aí a orelha começou a comunicar comigo. Quando chegava à noite, ela comunicava morango,
chocolate. Então eu dava o que ela queria, que eu tinha de todos os sabores lá, sabores entre aspas, né? Que na verdade eram os corantes. E nisso, a orelha foi ficando linda, né? Crescendo, aquela magreza logo saiu, ficou toda esticadinha, bonita, aquela orelha, aquela pele aveludada, sabe? Linda a orelha, muito bonita. E eu fiquei impressionado porque a orelha, ela crescia assim, muito aceleradamente, que é um metabolismo diferente. A gente não sabe como é que os alienígenas são, né? A gente vai crescendo até 18, 19 anos, vira adulto, né? E a orelha era muito acelerado, tanto é que ela logo virou, rapidinho, uma semana ela já era adolescente. Foi crescendo, já não cabia no berço, virou adolescente, começou a fazer até umas artes, ela foi lá nos camelos, amarrou uma amarrolata no rabo do camelo. Eu tive que fazer ali, eu tive que brigar com ela, não pode fazer isso não, porque você pode ser vista, não sei o quê. Depois ela já foi crescendo mais, já virou um adulto, já ficou comportada, né? Então, quando deu 25 dias, já era um adulto. Eu tenho 1,66 m, né? E a orelha devia ter 1,80 m já, né? Muito interessante. A gente estava assim, já amigos. Né? Bom, eu não sei qual era o gênero, nem sei se eles têm gênero, se era feminino ou masculino, sei que eu peguei um afeto, afinal você cria um bebê desde criança até crescer, você não fica apegado? Eu fiquei super apegado, né, com aquela orelha. E aí, interessante que depois que ela cresceu, ela andava com lóbulo. O lóbulo faz assim, ó, e ela ia andando, com muita leveza, sabe? Era o sistema de deslocamento dela. Então ela ia até a varandinha, olhava, sentia que ela estava com saudade da família dela, né? Não tem aquela história, casa, quero minha casa. Ela não falou isso igual o filme lá do ET, né? Mas estava com saudade, né? Imagino que um mês para ela devia ser, sei lá, uns 20 anos nossos, não sei, né? Mas, até uma coisa que eu lembrei, vocês já ouviram o termo, assim, quando da sua mãe, do seu pai, ou de um casal, assim, esse é meu cobertor de orelha, quando você quer dizer que a pessoa é sua companheira. Então, nas noites de frio, que o deserto era muito frio, e eu mantinha a janela aberta da varanda, esperando o pai chegar, né? Eu não podia deixar fechado, tinha que ver se ia chegar ou não, né? O pai da orelha lá. Então, esse termo cobertor de orelha veio desse fato, porque alguns anos mais tarde, que essa história veio a público, saiu lá na Al Jazeera, essa história e tal, e isso aí vem essa história de cobertor de orelha, veio desse acontecimento. Muito interessante. Bom, voltando à história. Então, a gente está lá, tal, quando deu está véspera de vencer a minha hospedagem e a minha alimentação. Véspera. Aí eu estou assim olhando, essa noite eu estava acordado porque eu estava naquela, ele disse que ia voltar em um mês, e lá o alienígena tem a palavra dele, né? Então eu estou ali esperando, a orelha também ficou, à noite já não dormia, estava acesona lá, né? Andando para lá e para cá, aquele orelhão. Aí eu vi aquela luzinha de novo, aí veio a luzinha, veio aproximando, mesmo esquema. Veio aproximando. Nisso a orelhona já foi para a varanda, já com saudade do pai, né? Foi para a varanda, aí quando chegou perto, assim, meia-noite, é aquele horário que está todo mundo dormindo, aquela história que eu contei. Então chegou meia-noite lá, aí eu escutei dentro da minha cabeça assim, Terráqueo, vi que você cuidou muito bem do meu filho. Como eu posso te pagar? Bom, eu pensei, como é que ele vai me pagar? Não tem. Primeiro, aí eu falei para ele, primeiro eu não tenho. O que eu fiz não foi por dinheiro. Né? A gente que sabe que tem coisa que não se compra, né? Cuidar do filho dele, poder ele ficar bem, isso para mim foi mais importante, né? Mas eu não tinha. Aí ele ficou meio assim, né? Aí ele disse assim, e que ele comeu muito dos seus mantimentos. Mantimentos
eram as latinhas de cera, que ele percebeu que o quarto estava cheio, né? Aí ele perguntou assim, quantos, meu bebê, que já era já era um orelhão, quanto ele consumiu? Aí eu falei, ele consumiu 200 latas. Ah, então vamos. Aí ele percebeu que ali, o mercado ali girava em torno dos camelos, né? Tudo era os camelos ali. Aí ele falou, então eu vou clonar 200 camelos para vocês. Ah, aí eu fiquei, pô, 200 camelos vai resolver minha vida, né? Aí lá com outro raio, que saiu de outro lugar, que muita tecnologia, ele mirou lá num camelo, aí, saiu desse camelo 200 camelos iguais, clonados. Aí, desculpa, aí fiquei até emocionado, né? Que foi muito marcante isso. Aí encheu, ficou cheio lá o curral dos camelos, né? Porque, como eu contei, de um lado era o curral dos camelos, do outro lado era o oásis. Né? Tinha aquele curral, como eu contei há pouco. Aí ele jogou o raio amarelo de novo lá dentro do quarto e sugou o berço que tinha deixado, sugou o berço. E eu fui me despedir do Orelha, né? Do bebê Orelha, que agora já era um adulto. Aí foi muito emocionante, porque eu peguei, ele me abraçou, aí com a parte de cima dele aqui, isso aqui dele, que era grande, aí ele alisou assim minha cabeça, sabe? Eu chorei, fiquei em lágrimas, acho que a gente se apega, vocês entendem isso, né? Quando a gente se apega, não interessa que seja um alienígena, que seja um cachorro, que seja um parente, né? A gente se apega, é sempre duro a separação. Aí eu beijei até a orelha, beijei a orelha e tal, chorei, ela deve ter chorado lá do jeito dela, né? E aí ele já tinha clonado os camelos, aí ela foi naquele raio amarelo também, aí conforme ela ia se afastando, ela ia fazendo assim com o lóbulo, assim, como que ela viu como é que a gente se despedia, né? Ela ia, foi lá para dentro, né? Foi lá para dentro da nave. Aí a nave... Aí eu falei assim, não, peraí, faz o seguinte, vocês devem viajar, seu planeta deve ser distante, então eu de coração dou as outras 500 latas para vocês consumirem na viagem, para o senhor e o seu filho consumirem na viagem, quem tiver aí na nave. Aí ele ficou muito agradecido, não sei o quê, puxa, muito obrigado, vocês terrestres são muito bondosos, mal sabe ele, né? Aí ele pegou, sugou todas as latas, inclusive aquelas vazias, que ele limpou o quarto, né? Levou toda aquela lata, levou tudo. E o orelhinha já tinha embarcado e zum, sumiu. Aí foi aquela luzinha, e subiu e sumiu. Quem que ia acreditar, né? Aí, de manhã, eu cheguei e falei lá pro gerente lá da pousada lá, falei, ó, eu tenho 200 camelos meus aí, vamos negociar e tal. Enfim, eu ganhei dinheiro dos camelos, né? Fiz até um precinho menor para ele, para me livrar logo, porque eu queria era voltar para o Brasil, né? Aí eu peguei o dinheiro em dinares, né? Peguei o dinheiro, ainda fiquei mais um mês só para descansar, porque foram 3 meses de estresse, né? Fiquei mais um mês lá, eu ia lá no oásis, me banhava, tal. Aí depois voltei para o Brasil. Chegou no Brasil, né? Eu fui na loja da Polifolha, lá no Meia, levei o dinheiro, dei lá para o gerente ficou até surpreso, não sei porquê, porque ele confiava bastante em mim, né? E gostava, tanto que me mandou para lá. Ele ficou até surpreso eu ter chegado com dinheiro lá, me deu a comissão que me cabia, né? E eu fiquei feliz de vir. Ele ficou até, eu não sei, me pareceu meio sem graça, mas, enfim, dei o dinheiro lá para ele, me deu a comissão, e eu só falei para ele, olha, com essa experiência que eu tive, agora eu quero trabalhar com outro tipo de venda. Então, eu vou parar por aqui, eu estou pedindo minha demissão e
mas muito obrigado pela chance que o senhor me deu de eu ter essa experiência internacional. Aí falei com ele, fui embora, feliz da vida. Ah, essa história mexeu muito comigo. E é isso, meus netinhos. Meus netinhos, Pedro e Eduardo, um beijão para você e outros netinhos que estejam por aí vendo essa história. Um beijão aqui do Vonei. Beijão. Até a próxima, que tem mais história, hein? Beijo para vocês.